Fala pessoal, beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer a troca do freio dianteiro da Subaru Forester e como tá dando pra ver, a gente ainda tá na garagem antiga. A gente já fez a troca do lado do motorista, então só falta do lado do passageiro. Então sem mais demoras, bora lá! E como já tá dando pra ver, a gente vai fazer a troca tanto do disco quanto das pastilhas dianteiras. E aparentemente essas chapinhas que acompanham as pastilhas já vieram com uma película pré-aplicada, meio emborrachada e grafitada. E um dos métodos para verificar se já está na hora de trocar ou não o disco é medindo a espessura dele. Para isso a gente utilizou o micrômetro para fazer a medição e depois a gente comparou esse valor com o valor mínimo permitido pela Subaru. E é sempre bom relembrar, mas o disco novo ele vem com uma película de óleo pré-aplicada para ajudar a prevenir a oxidação durante o transporte e estocagem, mas que tem que ser removida antes de fazer a instalação no carro. Bom, e outra maneira de verificar o valor mínimo permitido é pegando o próprio disco velho que estava no carro e olhando na parte interna dele. Muitas vezes vem escrito a indicação da espessura mínima permitida. E alguns fabricantes colocam essa indicação na parte interna do disco, como é o nosso caso, ou na borda externa dele. E como já deu para ver, o valor mínimo do nosso é de 22 milímetros. Então, para fazer a medição, é simplesmente ir rosqueando essa parte de trás do micrômetro até encostar no disco. E o ideal também é fazer essa medição em vários pontos dele. E no nosso caso, o disco dela já estava com 22,2 milímetros, ou seja, já estava bem próximo do valor mínimo permitido. E para fazer a troca foram essas ferramentas que a gente acabou utilizando. A chave catraca, um extensor, essa chave maior também para os parafusos mais duros, um soquete de 19 mm para remover o parafuso da roda, um de 17 mm para soltar o conjunto da pinça, e um soquete de 14 mm para poder abrir a pinça e ter acesso às pastilhas. E um sargento também para poder comprimir os pistões da pinça, porque conforme vai gastando a pastilha, o pistão vai avançando e ficando nessa posição. Então para conseguir instalar a pastilha nova, a gente tem que pôr ele de volta no lugar. E para poder apertar tudo depois, o torquímetro. Bom, antes de levantar a frente do carro, primeiro certificar que o freio de mão está bem puxado e, por segurança, colocar um calço na roda traseira. E quebrar o torque inicial dos parafusos com a roda ainda no chão. E depois de terminar de erguer, colocar o cavalete debaixo do carro. Lembrando que nunca é bom trabalhar debaixo do veículo sendo suportado somente pelo macaco, pois sempre existe o risco dele falhar e acabar acontecendo um acidente. Depois só foi questão de terminar de remover os parafusos da roda, remover a roda, e no nosso caso tercer completamente o volante para a esquerda para a gente ter um pouco mais de acesso aos parafusos da pinça. E sempre que a gente mexe com freio, a gente gosta de forrar o chão, colocar uma bacia ou colocar um papelão, porque sempre vai cair um pouco do pó do freio, ainda mais se ele não for dessas pastilhas de cerâmica, e para limpar esse pó é um saco, então é melhor prevenir do que ter que ficar limpando depois. E esses dois parafusos que são os de 14 mm. No caso, para trocar só a pastilha, dá para soltar o sol de baixo e levantar a pinça para cima e remover as pastilhas. E esses dois parafusos aqui de trás que são os 17 mm que soltam o conjunto inteiro da pinça. E como tá dando pra ver, as pastilhas ainda estão até em um bom estado, mas como a gente já tá colocando um disco novo, a gente não sabia também se as pastilhas antigas podiam estar com alguma irregularidade aqui, ter comido errado, então a gente optou por colocar a pastilha nova junto. E no caso se a gente só fosse trocar as pastilhas, agora seria só o caso de limpar bem essas duas chapinhas, depois lubrificar elas, instalar as pastilhas novas e comprimir o pistão da pinça de volta. Mas agora no caso, então a gente tem que soltar aqueles dois parafusos de 17 mm. E depois de soltar a pinça, é sempre importante não deixar ela pendurada na mangueira, então ou amarrar ela com um cabo, ou como a gente fez, deixou apoiada no próprio braço da suspensão. Daí depois a gente deu uma boa limpada nessas duas chapinhas, o próprio manual de manutenção diz que não tem nenhuma avaria nelas, dá para continuar usando as mesmas, só dar uma boa limpada e depois engraxar elas. E como deu pra ver, no nosso caso, o disco saiu fácil, mas se ele tivesse ficado preso no cubo, o manual orienta a colocar um parafuso de 8 mm nesses dois furos e ir parafusando até o disco soltar do cubo. Aqui com o suporte da pinça, a gente deu uma boa limpada onde vão os pinos que deslizam para poder fazer a movimentação dela, para depois poder reengraxar com graxa de silicone e instalar de volta as borrachinhas. E é sempre bom verificar também se os pinos não contêm nenhuma avaria e estão em bom estado.
Daí agora com o disco novo, já limpo, tirado aquela película de óleo, a gente só reinstalou ele no lugar e colocou o suporte da pinça. Daí só foi questão de apertar os parafusos e torquear com 80 Nm. Sempre que estiver lubrificando e instalando os pinos guias, também é importante não fazer essa lambança que nem a gente fez, colocar só a quantidade ideal e limpar o excesso que sair para fora. E tomando também cuidado para não cair no disco, no caso se cair, só limpar de novo. Depois a gente reinstalou a pinça, mas só prendendo com o parafuso superior. Depois colocamos um pouco de graxa nas chapinhas que a pastilha fica deslizando em cima, de acordo com o manual também de manutenção, e instalamos elas de novo no suporte da pinça. E como deu pra ver, a gente acabou esbarrando sem querer a chapinha no disco e passou um pouco de graxa pra ele. Então, de novo, é sempre bom dar uma boa limpada depois no disco pra garantir que não vai ter nenhuma graxa nele. E a quantidade de graxa que tem que pôr nessas chapinhas é bem pequena, não é pra ficar lambuzando não. E agora, para comprimir os pistões, o que a gente fez foi pegar o sargento, pegar um pedacinho de madeira para colocar atrás da pinça e a pastilha antiga para colocar na frente dos pistões, que assim ela vai distribuindo a força do sargento e vai comprimindo os dois simultaneamente. E se a gente fosse fazer a troca do fluido do freio, uma coisa que a gente poderia ter feito também era ter instalado a mangueira na válvulinha aqui atrás, aberto ela e conforme a gente fosse comprimindo o pistão, o fluido velho já iria saindo pela mangueira. Mas como esse fluido está relativamente novo, a gente ainda não ia fazer a troca dele. O que a gente fez foi abrir o reservatório lá em cima para não criar muita pressão e ficou de olho nele para ver se não ia transbordar também. E agora com umas luvas novas, para não correr risco de contaminar as pastilhas, bora fazer a instalação delas. E no caso dessas pastilhas, essa chapinha que fica atrás dela anti-ruído já vem com uma película pré-aplicada, parece ser de grafite. E segundo o manualzinho, primeiro a gente tem que instalar a parte inferior e depois a superior. Depois a gente só passou um pouquinho mais de graxa na parte de trás da chapinha, que talvez nem fosse necessário, mas por garantia. Depois soltou a pinça lá de cima, que a gente tinha prendido. E uma dica para quem quiser reaproveitar os zip ties, tem como soltar ele sem ter que cortar. É só colocar uma chave de fenda nessa linguetinha e pressionar ela que daí ela consegue soltar. E agora só foi questão de instalar o último parafuso, rosquear bem eles e torquear com 24 Nm. Depois a gente deu uma girada aqui no disco e certificou que não tinha nenhuma graxa nele, aproveitando para já dar uma última limpada, tanto na parte da frente quanto da de trás. Bom, e é isso aí, agora é só reinstalar a roda, colocar os parafusos e apertar com o padrão estrela. Depois descer o carro, torquear os parafusos da roda com 90 Nm. Olhando aqui agora o reservatório do fluido de freio, deu para ver que ele ficou um pouco acima do máximo, então a gente vai ter que retirar um pouquinho com uma seringa para ficar aqui na linha certinho. E agora uma etapa muito importante antes de sair dirigindo com o carro, é primeiro dar umas boas bombadas aqui no pedal do freio, para garantir que o pistão da pinça avance o que ele precisa avançar, para conseguir encostar na pastilha e empurrar ela contra o disco. E não é necessário, mas também pode ligar o carro para o hidrovácuo ajudar aqui na hora de bombar.
E é isso aí, pessoal. Em tese o procedimento já está pronto, porém a gente gosta de fazer mais uma etapa. Talvez ela não seja tão necessária para o uso do dia a dia, tanto que o próprio fabricante da pastilha fala que isso acontece naturalmente com o uso, porém a gente gosta de fazer o bedding da pastilha com o disco, que é fazer um assentamento da pastilha com o disco, e isso faz também que a pastilha deposite uma pequena película bem homogênea em cima da superfície do disco, que também ajuda a melhorar o desempenho da frenagem. A primeira coisa que a gente fez para poder fazer o procedimento foi verificar que o freio estava realmente funcionando, para não ter nenhum perigo depois. Depois a gente foi numa via sem movimento nenhum e que dava para chegar pelo menos a 60 por hora sem nenhum problema. Depois a gente foi freando com uma pressão moderada até chegar em torno de uns 8 km por hora e repetiu esse procedimento umas 3 vezes. Isso foi feito primeiro para elevar um pouco a temperatura do disco e depois a gente repetiu esse mesmo procedimento, porém em vez de 60 por hora a 80 por hora. Então a gente acelerou até 80, freou até 5, mas também de novo sem frear muito forte, sem acionar o ABS, mas com uma pressão moderada. E repetiu isso umas 4 a 5 vezes e por fim dirigimos por uns 10 minutos sem relar no freio. E isso para poder garantir que o freio diminuísse a temperatura de forma homogênea. E durante esse procedimento é normal que se sinta bastante cheiro do freio e que saia fumaça dele. E é assim que ficou o disco depois de ter feito o procedimento de bedding. Ele fica com uma coloração um pouco diferente e dá para perceber que tem uma película em cima do disco. E é isso aí, pessoal. Por hoje a gente já fica por aqui. Queríamos agradecer ter passado aí da marca dos 500 inscritos. E como sempre, quem estiver curtindo os vídeos, quem estiver curtindo o projeto do Escortão, deixa aquele like para ajudar a gente. E quem ainda não for inscrito, se inscreve aí também pra gente poder continuar crescendo e passar da barreira dos 1000 inscritos. Quem quiser compartilhar aí também com o pessoal, segue a gente lá no Instagram e a gente se vê aí na próxima. Falou!